galáxia, tá? Então a astronomia diz que a galáxia de Andrômeda está cada vez mais se aproximando da nossa, e em algum momento da história, talvez 1 milhão de anos para frente, elas colidirão. Então, isso aqui está fadado ao fim. A ciência também diz que uma outra hipótese é o Sol, tá certo? Que é uma bola de fogo, tá certo? É uma estrela composta de hélio e que está queimando, tá certo? Há milhões de anos, bilhões de anos, conforme eles propõem, e que em determinado momento ela se tornará uma anã branca, e aí, passar disso, ela vai explodir, tá certo? Então você tem essa outra perspectiva. A perspectiva ecológica fala sobre a destruição das fontes não renováveis. Então esse nosso estilo de vida muito mecanizado, muito industrializado, ele vai pôr um fim à existência humana. Aí é a escatologia dos seres humanos, né? Permanecendo talvez a Terra, mesmo que destruída, né? A camada de ozônio destruída e a Terra vai passar por outros processos de transformação, então, ok? Então, isso aí eu abordei somente para mostrar que a escatologia hoje está muito presente. Além dela ser um tema muito centralizado no ambiente religioso, no ambiente cristão, no ambiente acadêmico religioso, ela extrapola seus limites, ela extrapola aí, tá certo, essa área, e ela passa a ser de interesse também de outros âmbitos não religiosos, que também olham para o estudo acerca do fim de todas as coisas. A possibilidade, por exemplo, de um cometa colidir com a Terra, ou colidir com a Lua e afetar o nosso eixo de rotação, de translação, e assim trazer consequências graves a toda a humanidade. Então, tudo isso são algumas perspectivas que eles tentam antecipar para desenvolver, talvez, alguma tecnologia que possa trazer possibilidade de salvação à humanidade ou a alguns integrantes privilegiados dela, ok? Por exemplo, a possibilidade de se deslocar para um outro planeta, para Marte. Então, a Marte está sendo aí analisado de uma forma bastante cuidadosa, a possibilidade de implantar uma comunidade em Marte. Então você tem aí esses diferentes estudos, né, diferentes hipóteses que faziam parte somente da ficção científica e cada vez mais passam a fazer parte de um assunto comum, tá certo? De algo, na verdade, não ilusório e imaginário, mas algo factual, tá certo? Então você tem aí esse outro âmbito da escatologia, fora, né, da perspectiva bíblica. Mas dentro da análise que estamos fazendo, da revelação divina, nós temos de forma muito tranquila, de forma muito definida, o domínio de Deus sobre a história. Então, como a história avança, passa por diferentes situações e transformações, mas ela caminha para aquilo que foi apontado, para aquilo que foi indicado, aquilo que foi visto. Como João, de fato, antecipa muitas coisas que hoje são vividas. Quando João é mostrado a ele a imagem e diz que deu-lhe poder a imagem para que falasse, e como isso deve ter aterrorizado João, que exposto diante de uma revelação tão fora de seu tempo, uma revelação que estava totalmente desconectada com o seu tempo, com o seu momento, uma sociedade imersa num mundo desprovido de tecnologia, desprovido desses conhecimentos científicos, e que se depara com uma revelação dessa magnitude, e para nós ele constrói algumas analogias, tentando mostrar que isso é semelhante a, sempre tentando buscar alguma forma de exemplificar aquilo que para ele despertava sua perplexidade, né? Aquilo que de fato era muito à frente de seu tempo, muito fora de seu contexto, ok? Então é interessante olharmos aí para essa magnitude, né, da escatologia e da revelação, como ela antecipou tudo isso que hoje é uma realidade tão presente, tão tranquila para todos nós. Eu estou aqui me comunicando com você por meio de aparelhos tecnológicos que capturam a minha imagem e meu som, vão preservar isso dentro de uma plataforma virtual, e isso será visualizado por quantas pessoas tiverem interesse. Pense isso na época de João, o apóstolo.
como foi extraordinário aquilo que João viu e tentou exemplificar para nós. E quantos séculos pessoas leram e não entenderam nada. E quando chega na nossa época, nós dizemos, eu entendo, João. Eu sei o que você viu. Você viu algo da nossa época que Deus te revelou na sua época. E isso foi um grande sinal para que tudo aquilo que Deus revelou na sua época seja absorvido por nós com a mesma verdade, com a mesma autoridade e debaixo de provas incontestáveis, uma vez que foi profeticamente já demonstrado, profeticamente já antecipado. Aquilo que para João era só um devaneio, uma loucura, algo improvável, para nós é algo corriqueiro, tá certo? Ver aí essa imagem que fala. Então veja só, conceitos escatológicos. Você tem essas escolas, conforme indicado aí no quadro, simbólica, futurista, histórica, preterista e eclética, tá? Então você tem diferentes escolas interpretativas, cada um vai trabalhar com o texto a partir da sua própria perspectiva. Sendo a simbólica a escola que apela à alegorização do texto. Agora, existe e é necessário fazer essa diferença entre aquele que encare e recebe a Sagrada Escritura como livro revelado, como livro teopneustos, infalível, e a partir dessa perspectiva ele aplica o recurso da alegoria, entendendo que alguns aspectos que para uns é literal, outro é alegórico. Quando, por exemplo, um calvinista afirma que o milênio é alegórico, ok? Eles são amilenistas. Então, o milênio é uma realidade na qual Cristo está assentado no trono e reina. Existe um reino de Deus, tá? Existe um reino de Deus que já está sendo vivido, já está sendo vivenciado. Alguns deles afirmam que Satanás está preso, ok? Conforme o Apocalipse indica. Então, para nós, a grande expectativa é a vinda, é a reunião de todo o povo de Deus na glória, ok? Quando de fato houver o grande juízo, estabelecerá o juízo do trono branco, aqueles que morrerem em pecado e aqueles que forem tomados de surpresa por esse grande evento e seus nomes não constarem no livro da vida, serão lançados na água de fogo, tudo será transformado, não haverá mais divisão entre terra e céu, e os justos partirão, aqueles que são salvos na pessoa bendita de Cristo, partirão para esse tabernáculo com Deus. Então Deus tabernaculará, Deus viverá com aqueles salvos. Então salvos desfrutarão dessa eternidade diante de Deus. Calvino fazia essa afirmação, de que o reino de Deus não pode ser passageiro, no sentido de não tolerar a interpretação literária do reino milenar de Cristo, do reino de Cristo de 1000 anos sobre a terra. Então ele não tolerava essa possibilidade de transição, estabelecimento do reino e mudança para outra situação. Isso é intolerável para ele. Como também se tornou para Agostinho. Agostinho de Hipona passou a desprezar essa interpretação e adotar também o amilenismo. Amilenismo, se há como negação, nega o milênio. Que milênio? Ele não diz que não haverá milênio. Ele diz que o milênio não é literal, mas sim alegórico. Existe uma diferença entre essa alegorização e a alegorização proposta por aquele que não crê na veracidade do texto bíblico. Aquele que pratica a desmitologização do texto bíblico, dizendo que aqueles fenômenos descritos como sobrenaturais são, na verdade, mitológicos. São explicações dadas por povos antigos desprovidos de ciência, que não sabendo, não tendo condições, recursos para explicar cientificamente os fenômenos, descrevem-os como milagrosos. E assim, para essa perspectiva bíblica, teológica, escatológica, adotada dentro da teologia liberal, alimentada aí pelo racionalismo, pelo empirismo, pelo existencialismo, a alegorização proposta por eles se deve ao fato deles descrerem desses eventos sobrenaturais. Então eles encaram eles numa perspectiva apenas simbólica,
O arrebatamento não é Cristo arrancando a igreja da terra e levando para um outro lugar. O arrebatamento aconteceu já quando a pessoa saía de uma vida de pecado e passou a se santificar. Pronto, ela foi arrebatada. Foi arrancada daquela vida de pecado e passou a se santificar. Então, o arrebatamento já aconteceu. O arrebatamento é isso. O arrebatamento não é um fato histórico que vai interferir na realidade. O arrebatamento é simbólico, é um símbolo, é apenas uma metáfora, tá certo? Então, existe diferença de escola simbólica para escola simbólica. Existe diferente de alegorização para alegorização. Existem diferentes objetivos pelos quais se alegoriza um texto. Nem todos que o alegorizam é porque não creem nele. Alguns, de fato, creem e entendem que ele acontece nessa forma alegórica, porque creem que é isso que ele está propondo, creem que é isso que ele está dizendo. E outros alegorizam porque não creem que seja possível aqueles fatos acontecerem na realidade, por isso os alegorizam, tá? Então existe essa diferença. A escola futurista, que é a escola na qual nós nos incluímos, estamos presentes defendendo aí junto com outros autores, é a escola que prima pela literalidade textual, ok? Então, ele olhará para os textos e também respeitará seus aspectos alegóricos. Existe sim alegoria. Existem muitos textos alegóricos, existem muitas metáforas aplicadas na construção textual, mas elas acontecerão em determinados textos e ficará muito claro que são alegorias. Ficará muito claro o uso desse recurso, da metáfora. Eu não reputarei um texto como alegórico só porque eu tenho qualquer dificuldade em ver o seu cumprimento, porque eu tenho dificuldade em entender o seu desenvolvimento. E aí, para facilitar a minha vida, atribuirei aquilo uma alegorização, tá certo? Para dizer que aquilo, na verdade, é um âmbito espiritual, não é um fenômeno que diz respeito à realidade, tá certo? À nossa existência. Então, a escola futurista, ela encara a perspectiva de que o texto é prioritariamente literal e que os acontecimentos, eles terão um encadeamento histórico e eles interferirão na realidade. Acontecerá um arrebatamento e ele vai afetar a humanidade. Um povo será arrancado daqui e levado para morar nas mansões celestiais. E não somente isso, aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que estiverem vivos juntamente com eles serão transformados. E todos nos encontraremos com o Senhor nos ares para adentrar as mansões celestiais para as bodas do Cordeiro, que serão precedidas antes pelo tribunal de Cristo, ok? Então nós temos essa afirmação literal com relação a isso. Acontecerá a qualquer momento, ok? Então essa é uma perspectiva futurista. A perspectiva histórico e a preterista, ambas elas carregam também esse aspecto da literalidade, mas de uma forma também diferenciada. Enquanto que um entende que aquilo que está dito no texto acontecerá como está no texto, outros dizem que, na verdade, a literalidade que eles enxergam no texto é, na verdade, um mecanismo por meio do qual o autor do texto, ele inclui ali certas afirmações, certas falas, certas imagens que ele constrói para ludibriar leitores mal intencionados de sua época, principalmente a preterista, que diz que tudo já se cumpriu. Então veja, a preterista entra para um hiperliteralismo, a futurista é literal, só que a preterista é hiperliteral, ela diz, na verdade, tudo aquilo já aconteceu, tá certo? Então já se realizou, tudo já se concretizou, o anticristo é algum imperador romano e por aí vai, tá certo? Tudo já se cumpriu, não existe nada a esperar. E aí, talvez juízo final somente, mas tudo já tendo ocorrido, tudo já tendo acontecido. Tudo aconteceu nos primeiros séculos da história cristã. E a histórica diz que há um desdobramento, mas que, na verdade, quase tudo já está concretizado, quase tudo já está cumprido. E aquela linguagem que é empregada é somente para que, caindo
em mãos romanas, eles não entendessem o que estava escrito. Por isso fala-se de anticristo, por isso fala-se de dragão, o dragão vermelho que com a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu. Então eles dizem que isso é uma forma de ocultar uma acusação contra a agressividade dos romanos, ou falando até acerca de Satanás, ou falando acerca do reino de Cristo, descrevendo ele como um cordeiro, e por aí vai, descrevendo a vinda, né, do reino de Cristo, de uma forma também apoteótica, mas também espiritual, meio que disfarçando, né, essa perspectiva na qual Cristo reina sobre a terra, para não acarretar em grandes problemas para a comunidade cristã perseguida de sua época. Tá? Então você tem a escola histórica preterista, encaram dessa perspectiva como entendendo o texto já totalmente ou quase totalmente cumprido já, tudo realizado na época antiga da igreja ainda. A escola eclética é a escola que tenta conciliar os inconciliáveis, tá? Então a escola eclética, ela tenta fazer essa conciliação mesclando diferentes perspectivas. O que não logra êxito, né? Não existe problema em você adotar determinada perspectiva contrastante com outra pessoa que você tem como irmão em Cristo. Não há problema nisso. É necessário que haja maturidade para que nós entendamos que um irmão em Cristo, ele pode ter uma perspectiva diferente da nossa no que diz respeito a alguns aspectos escatológicos. O que precisamos ter cuidado é para saber se essa pessoa ela concorda com as doutrinas fundamentais. A doutrina da salvação somente através de Cristo, doutrina da trindade, doutrina da infalibilidade da Sagrada Escritura. Então você precisa compreender da triunidade, acho que já falei. Então você precisa compreender que estando em comum, tá certo? Estando em concordância com aquilo que é doutrinariamente central, aquilo que está em volta disso é discutível. Existem perspectivas diferentes. Em soteriologia, todos creem que a salvação é através de Cristo, mas uns entendem que foi predeterminado desde a eternidade passada aqueles que haveriam de ser salvos e aqueles que haveriam de ser condenados. Outros entendem que, na verdade, Deus, na sua soberania, proporcionou ao ser humano poder de escolha, e então abrindo espaço para o livre-arbítrio, para que o homem exercesse esse poder de escolha dado pelo próprio Deus e capacitado pelo Espírito Santo por isso, porque é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Assim, proporcionando ao homem a possibilidade de aceitação ou rejeição, e o homem sendo responsabilizado posteriormente por sua aceitação ou sua rejeição. Senão, não haveria do que responsabilizá-lo, uma vez que ele fosse determinado ou pré-determinado pelo próprio Deus. A culpa não estaria mais nele, e sim no Deus que o pré-determinou, tá certo? Então temos aí essas diferentes perspectivas, mas ambos concordam. A salvação é só através de Cristo Jesus. Com isso não chega a ser um problema, temos visões contrastantes, desde que sejamos concordantes naquilo que é principal. As doutrinas centrais, doutrinas principais, tá certo? Vou seguir adiante. Assim, só o quadro que ilustra aqui. Deixa eu voltar rapidinho. Aqui. Escatologia, definição, escatos, do grego, ok? Últimas coisas, logia, estudo sobre as últimas coisas, alguns temas propostos, né? Estado intermediário, arrebatamento da igreja, grande tribulação, milênio, julgamento final, estado perfeito e eterno. Aqui alguns quadros que ilustram temas importantes aí da escatologia, tá? Maneiras de interpretar a escatologia bíblica, liberalismo, que você tem na página 4 já, a escatologia liberal. Então ele vai nos dar algumas perspectivas aí sobre alguns então ok, retornou. Então alguns autores e como eles encaram essa questão da interpretação de escatologia bíblica. Então primeiramente sobre escatologia liberal, nomes do liberalismo. Ele cita aqui Adolf Julicher, tá? Cita esse aqui que deixa eu ver se eu vou encontrar o nome dele. Fernand Christian Bauch, ok? Também um representante da escola liberal.
A escola liberal abordava não só o Apocalipse, mas toda a Bíblia como um texto puramente mitológico, e com isso não encarava os milagres e as profecias como sobrenaturais, mas apenas como parte da mitologia de povos antigos que deveriam ser reinterpretados a partir de pressupostos puramente humanos. Ok. Então, quando a gente olha